Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia para todos vocês. Bom dia. Bom dia a todos vocês. É uma alegria muito grande estarmos juntos aqui no acampamento do PHN, na Canção Nova, com o nosso querido Padre Jonas, com o nosso querido Dunga e com você, nestes dias, neste sábado, neste domingo, que nós vamos passar juntos, partilhando de um tema que diz tão respeito a cada um de nós, o tema da amizade. Quem tem um amigo tem um anjo. E eu gostaria de iniciar esse tema com a passagem da Sagrada Escritura que nos é muito conhecida, mas que vale a pena a gente retomá-la e a gente iniciar com ela. O Dunga já começou hoje de manhã falando do valor da amizade, como é importante a intervenção de Deus e a condução de Deus na nossa vida através dos amigos. E eu gostaria de continuar costurando junto com ele esta obra que Deus deseja fazer conosco nesta manhã. Por isso eu convido você a tomar o livro do Eclesiástico, capítulo 6, versículo 13. É muito conhecido nosso, mas vale a pena a gente retomar. Eclesiástico 6, 13 diz: amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor orienta bem sua amizade. Como ele é, tal será o seu amigo. Eu queria que vocês repetissem um versículo desta palavra. Amigo fiel, repitam forte. Amigo fiel, vocês podem fazer melhor. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Falar da amizade é muito importante, porque em primeiro lugar a gente está vendo aqui pela palavra de Deus que a amizade é um dom de Deus. E tudo que é humano, e a amizade é uma realidade humana, mas também é uma realidade divina, porque tudo que é profundamente humano interessa profundamente a Deus. E este é um dos grandes sinais. O Verbo se fez carne, o amor de Deus pela humanidade. E por tudo que diz respeito à humanidade, a mim e a você, atraiu o próprio Deus, que se fez homem e assumiu todas as realidades da humanidade e a transformou e a elevou. E uma dessas belas realidades da humanidade, que muitas vezes pode ser ferida e manchada pelo pecado, mas sempre pode ser redimida e elevada por Deus, porque é um bem querido de Deus, é a amizade. No processo de amizade, há 4 etapas fundamentais que eu gostaria de que você repetisse comigo. Quando nós vamos construindo uma amizade, há em primeiro lugar a escolha, nós escolhemos o nosso amigo. A prova, a amizade sempre passa por provas. A acolhida do amigo, provado. E enfim, a comunhão com o amigo em vista do bem. Vamos repetir comigo no processo da amizade. Ao que em primeiro lugar? Ao que? A escolha. Vamos repetir.
Em primeira coisa, no processo da amizade, em segundo lugar, a prova. Em segundo lugar, em terceiro lugar, depois da escolha, depois da prova, nós temos a acolhida. Repitam forte, E em quarto lugar, a comunhão em vista do bem. Vamos lá? Foi isso que Deus fez com cada um de nós. Porque se a gente for olhar para a nossa vida, a gente vai ver que Deus nos escolheu como amigos. E Deus se deu a nós como amigos, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Eu gosto muito do meu nome, Moisés. Nas Sagradas Escrituras, no livro do Eclesiástico, diz, e essa se transformou a meta da minha vida, que Moisés era amigo de Deus e amigo dos homens. Eu acho que, a partir dessa figura bíblica, todos nós deveríamos ter como um caminho e uma meta, como finalidade da nossa vida. Eu sempre digo isso. Todas as pessoas escolhem não sei como é o nome que se diz, que coloca no túmulo. Algo para escrever no túmulo, isso mesmo, vocês disseram o nome. E então, quando morrer, todos nós vamos morrer. Você sabia que você vai morrer? Todos nós um dia vamos para a casa do Pai. Se eu gostaria de ter alguma coisa escrita no meu túmulo, seria esta: ele tentou ser amigo de Deus e amigo dos homens. Porque se a gente empenha a nossa vida e o nosso coração nesta meta, nós estamos nos empenhando na felicidade. Mas por que eu quero ser amigo de Deus e amigo dos homens? Porque em primeiro lugar eu fui amado por Deus. Eu fui escolhido. O amigo se escolhe. Eu fui escolhido, você foi escolhido. Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, se tornou meu amigo. Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, se torna ou quer se tornar seu amigo. Lhe prova, lhe purifica. Não só lhe escolhe, não só lhe prova, não só lhe purifica, mas lhe acolhe. E lhe acolhendo, em comunhão com Ele, o leva à missão em vista do bem. Se vamos falar de amizade, nós não podemos falar de amizade sem abrir nosso coração. E eu gostaria de iniciar esta primeira, nós vamos ter 3 momentos onde vamos falar de amizade. E este primeiro momento onde falamos de amizade, eu gostaria de falar para vocês um pouco, abrir um pouco o sacrário do meu coração, abrir um pouco a minha vida e partilhar com vocês o dom da minha vida. Porque nós não podemos falar de amizade sem falar da realidade fundante da amizade. O Papa Bento XVI, quando veio ao Brasil, ele disse uma coisa muito importante, preste atenção, ele disse: só quem reconhece Deus, conhece a realidade, pode responder a ela de modo adequado e realmente humano. Só quem conhece a Deus, reconhece a Deus, conhece a realidade e pode responder a ela de modo adequado e realmente humano. Em outra passagem, no livro que ele escolheu, que ele escreveu, Jesus de Nazaré, ele diz: o homem só se entende a partir de Deus, e só quando vive na relação com Deus é que sua vida é correta. Deus é a realidade fundante de todas as coisas, especificamente do homem. O homem só se entende a partir de Deus e a partir da sua relação com Deus.
Por isso, tudo que é humano, e portanto a amizade também, só pode ser entendida no seu sentido profundo e pleno em Deus. E a partir de Deus, ela pode chegar à sua plenitude, aquilo que ela verdadeiramente é. Por isso eu dizia, falando desse tema, eu gostaria de falar de duas coisas. Em primeiro lugar, abrir meu coração e minha vida, porque a amizade supõe isso. E eu quero iniciar um processo de abertura de coração para com cada um de vocês, partilhando um pouco a minha vida, a partir da realidade fundante da minha vida e a partir da realidade fundante da amizade, que é o próprio Deus. E gostaria de fazer isso mostrando como Deus vai construindo a sua amizade conosco, a amizade dele conosco, através de pessoas que ele vai colocando na nossa história, que nós poderemos dizer que são verdadeiros amigos, verdadeiros anjos, pois quem tem um amigo tem um, quem tem um amigo tem um, e os anjos, uma das características deles é cumprir as missões divinas. Por isso, uma das características dos homens, dos amigos, melhor dizendo, é ser instrumentos para que nós possamos ser cada vez mais aquilo que nós somos. E o que é que nós somos? Aquilo que Deus, a realidade fundante da nossa vida, tem como plano, projeto, aquele que nos criou e nos redimiu para nós sermos. Eu queria partilhar um pouco da minha vida para vocês e dos amigos que foram instrumentos de Deus na minha vida. Vocês aceitam essa partilha, sim ou não? Porque não pode existir nenhum tipo de relacionamento quando duas pessoas não estão dispostas a, em primeiro lugar, da minha parte, partilhar e da parte de vocês acolherem. Posso partilhar um pouco da minha vida? Sim ou não? Então vamos lá. Eu nasci numa família, ou melhor, antes disso. A minha família era tradicionalmente católica. Meu pai conheceu minha mãe, se casaram. E minha mãe ela ainda é viva, graças a Deus, 92 anos, Nair Rodrigues de Azevedo. E ela era uma mulher muito temente a Deus e muito engajada na igreja. Ela com meu pai foram os primeiros grandes anjos da minha vida. Mas minha mãe, ela queria ter muito um filho homem. E como ela era muito engajada na igreja, ela era legionária de Maria, então ela fez um acordo com Deus. Ela tinha uma amizade já com Deus. E ela fez um acordo com Deus. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho homem, eu consagrarei a ti. E aí então ela teve a sua primeira gravidez. E depois de 9 meses nasceu a primeira menina. Mas minha mãe continuou a rezar, acolheu com muita alegria. E acolheria todos aqueles que Deus mandasse, mas ela continuou pedindo entre os filhos um homem. Passou-se um ano, que nasceu a minha primeira irmã, então minha irmã engravidou a segunda vez. E nasceu então a segunda menina. Mas minha mãe continuou a rezar, porque ela era uma mulher de fé, amiga de Deus. E passou-se 2 anos, então ela engravidou pela terceira vez. E nasceu a terceira menina. Mas ela era uma mulher de fé. E continuou a rezar. E passaram 12 anos. 12 anos sem ter filhos. Finalmente engravidou. E então nasceu a quarta menina. Mas ela continuou a rezar. Porque era uma mulher de fé, amiga de Deus, perseverante na oração. E 1 ano depois, a quinta menina.
Ela disse: Senhor, será que tu queres me dar um filho homem verdadeiramente? Mas está nas tuas mãos. Passaram-se 6 anos. Ela tinha 43 anos. Engravidou. Eu fico imaginando quantas mulheres poderiam ainda dar muito mais filhos ao mundo, à humanidade e à igreja. Mas passados 6 anos, com 43 anos, ela engravidou. E com 44 anos, finalmente, eu nasci, pela graça de Deus, né? E eu só posso entender toda a minha história a partir desta oração perseverante daquela amiga de Deus, que era minha mãe e o meu pai. Mas acontece uma coisa interessante. Eu não gostava muito dessa história não, quando eu fui chegando na adolescência. Porque quando eu fui chegando na adolescência, como muitos adolescentes, eu comecei a me afastar da igreja de Jesus Cristo. E por meio das amizades, e muitas amizades não tão favoráveis, e como é importante no tempo da adolescência, no tempo da juventude, a gente poder ter amizades verdadeiras, que nos levem em vista do verdadeiro bem, que é Deus e o seu amor. Mas muitas vezes, envolvidos pelas amizades, eu comecei a me afastar da igreja de Jesus Cristo e a querer ser amigo do mundo. Amigo do mundo. Então chamei minha mãe e disse: olha, minha mãe, o negócio é o seguinte: a promessa é sua, mas a vida é minha. Por favor, não toque nesse assunto mais não. Porque às vezes eu chego no meio das suas amigas, aí vem aquelas suas amigas: cadê o rapazinho que vai ser padre? Então eu já fechava a cara, e a única coisa que fazia a minha cara abrir era o beliscão discreto da minha mãe, dizendo: seja educado, sorria, né? Mas eu não... E então, com o meu pedido, ela realmente silenciou. E foi quando, aos 16 anos, estudando no colégio católico da minha cidade, e como é importante dar uma educação católica aos filhos. Como é importante. Hoje a gente perdeu o sentido dos valores das coisas. Eu conheci então uma menina, uma amiga. Quem tem um amigo tem um... Pois é, eu conheci uma amiga. E essa minha amiga então disse: Moisés, eu queria te fazer um convite. Ela era minha amiga, eu gostava muito dela. Eu disse: pois não. Ela se chama Tereza. E ela disse: Moisés, eu queria te convidar para você passar um final de semana, a gente passar um final de semana fora. Eu disse: opa, vamos sim. Eu gostava. Já imaginava qual era a praia que a gente ia, qual era a festa que a gente ia, qual era... Eu disse: vamos sim. Ela disse: não, Moisés, é o seguinte, tem um detalhe, esse final de semana não é como os outros finais de semana que a gente faz. Esse final de semana é num convento, num encontro de jovens. Eu disse: estou fora, não gosto dessas coisas, não, estou fora. Porque olha, uma coisa muito interessante, nesse tempo da minha vida, meus pais aceitaram a minha decisão de me afastar, mas não permitiram uma coisa. Era o seguinte: você, Moisés, você pode fazer o que você quiser. No sábado, no final, você pode sair, tudo, mas atenção, enquanto você morar nesta casa, enquanto você comer nesta mesa, enquanto você estiver sobre a nossa guarda, missa junto com a família todo domingo. E sabe que horas?
6 horas da manhã. E então, para mim foi uma sabedoria dos meus pais. Não estou mandando a receita para hoje de vocês, não. Façam como Deus os inspirar. Mas a sabedoria dos meus pais era o seguinte: evitava que eu chegasse tarde demais, e 6 horas da manhã, com um bom ou mau humor, eu estaria na missa do domingo. Às vezes não entendia nada, não queria saber de nada, estava com raiva, braços cruzados, mas era o fio invisível que me unia a Deus, que me mantinha unido a Deus. Mas quando essa minha amiga fez esse convite, eu disse: não quero, basta as missas obrigadas que eu vou todo domingo, não quero, não vou, mas ela insistiu, porque uma das características do verdadeiro amigo é a persistência no bem, a persistência no bem. E ela insistiu, aí então ela usou também de uma sabedoria para comigo. Ela disse: Moisés, é o seguinte, esse encontro que está acontecendo aí é o máximo que está acontecendo na cidade agora. Há uma fila enorme de gente querendo fazer. E você tem que fazer uma ficha, se inscrever para poder participar. E essa ficha entra numa fila. Ela disse: olha, a minha ficha faz 1 ano que eu fiz, ainda não fui chamado. Normalmente passa 2 anos para a gente ser chamado. E aí eu, maroto, raciocinei. Nós estávamos no 1º ano do 2º grau naquela época. Eu disse: daqui a 2 anos a gente já saiu do colégio, ela nem se lembra mais, e ela para de buzinar no meu ouvido. Eu disse: então pronto, pode fazer minha ficha. E ela fez. Passou-se 1 ano, nós continuamos amigos, nós estávamos no colégio, e na hora do intervalo ela chegou para mim e disse: Moisés, você se lembra daquele encontro de jovens da igreja? Eu lembrava, claro, mas eu respondi: não. Eu disse: Moisés, aquele que eu fiz a ficha para ti há 1 ano atrás. Não me lembro, não. E ela entendeu e disse: não, Moisés, é o seguinte, é porque chegou a minha vez. Lembra, eu falei de uma fila, e a minha ficha está 1 ano na tua frente, chegou a minha vez. Eu disse: ah, me lembro. Agora eu me lembro, sim. Agora eu me lembro. Pois é, eu vou neste final de semana fazer um encontro de jovens. Parabéns, ótimo, legal, que seja muito bom, curta muito bem. Eu disse: está certo. Isso é uma segunda-feira. Na quarta-feira, ela me liga. Diz: Moisés, você não sabe. Sei não, o que foi? Diz: Moisés, olha, eu falei com o bispo, eu falei com o padre, eu falei com a religiosa, e você não sabe o que eu consegui. Eu consegui que a tua ficha andasse 1 ano e tu fosses comigo nesse final de semana para este encontro. Que maravilha, não é, Moisés? Você não vai dizer não, não é? Você vai dizer sim, não vai? E eu, constrangido pela sabedoria dela, disse sim. Ela: tá, tchau, bum, e ligou o telefone. Disse: ai meu Deus, o que é que eu fiz? Porque eu não, sinceramente, eu não queria ir. Eu não queria ir. Porque a única coisa que eu conhecia de igreja, eu não conhecia os grupos de jovens. Que hora era a missa que eu ia no domingo? Que horas? Então a música mais animada que eu conhecia da igreja era Bendita, louvado seja. Era mais animada. Então eu, com 16 anos, dizia: meu Deus, o que é que eu vou fazer ali? Mas fui, carregado pela perseverança da amiga, fui. E posso dizer, ali foi decisivo e marcante na história da minha vida e da minha juventude. Ali eu fui apresentado ao amigo, o amigo, aquele que me amou desde toda a eternidade, aquele que me chamou pelo nome, aquele que me escolheu mesmo com as minhas resistências, aquele que foi gerando e foi alimentando na oração, fui sendo alimentado pela oração da minha mãe. Finalmente eu pude conhecê-lo e pude saber e experimentar
que Ele me amava, e me amava de uma maneira única, de uma maneira especial, de uma maneira particular, que eu fui escolhido por Ele, que eu era querido por Ele. E aí minha vida mudou, se transformou. E aí eu fui e voltei à igreja. Pode bater palma assim. E voltei de onde eu nunca deveria ter saído, para a família dos amigos de Jesus, que é a igreja. Porque quem tem um amigo tem. E aquela minha amiga me levou, me apresentou o amigo. Mas aconteceu que eu comecei a minha caminhada de fé na igreja, nos grupos de jovens. Mas acontecia o seguinte, sabe? Por favor, as duas cadeiras. Acontecia que na minha caminhada, eu tinha feito essa experiência. Eu estava aqui, vou dizer que essa cadeira aqui é o barco da minha vida, tá? E aí Jesus se aproximou do barco da minha vida, o amigo. Ele olhou para mim, como olhou para aquele jovem rico, e me amou. E disse: vem, Moisés, deixa a tua barca e vem para a minha barca. E o olhar de Jesus é um olhar desconcertante. É o olhar onde você vê a fonte do amor, a fonte mais profunda da amizade divina que quer se dar, que quer se entregar. O amor e o olhar de Jesus, ele atrai profundamente os corações. E eu disse: sim, Senhor, eu irei, eu quero deixar a minha vida, eu quero deixar a barca da minha vida, e eu quero dizer sim a Ti, eu quero entrar na Tua barca. Aí eu fiz isso. E aí eu pus um pé na barca de Jesus. Só que eu me esqueci de tirar o meu outro pé na barca da minha vida e do mundo. Então eu comecei a caminhar com Jesus Cristo na igreja, e comecei ao mesmo tempo a ter a minha vida, os meus projetos, os meus planos. E muitas vezes há determinados tipos de amizades, determinados círculos, amizades que me levavam muitas vezes ao pecado. E eu comecei a achar que dava para conciliar, sim. Até dá para equilibrar. Eu comecei a achar que poderia haver um terceiro caminho, porque Jesus disse que só há dois o quê? Só há dois caminhos. O largo, que nos leva à perdição, e o estreito, que é o caminho dele, o caminho do amigo, que muitas vezes nos leva à cruz, mas nos leva à ressurreição, à salvação. Mas aí eu comecei a achar que dava para eu ficar no grupo, na igreja, e ao mesmo tempo tendo a minha vidazinha dúbia, a minha vida muitas vezes amiga do pecado, a minha vida sem aprofundar a minha amizade com Deus. Só que aconteceu algo muito interessante, porque a minha barca e a barca de Jesus, eu comecei a achar que haveria um terceiro caminho. Não, eu não quero ser do mundão, mas eu não quero ser assim, barata de igreja, radical. Não, eu quero ser equilibrado. Só que Jesus diz: só há dois caminhos. E quem está no meio termo já está há muito tempo no caminho largo e não sabe. E era o que estava acontecendo comigo. Levado pelas minhas concupiscências e alimentado por amizades não verdadeiras, eu estava indo caminho abaixo, julgando que estava muito bem. Mas acontece algo muito interessante, porque a barca de Jesus, ela nunca fica parada, ela se movimenta. E não há como conciliar o mundo, no sentido do pecado, e Deus.
E por isso, o que acontece? A barca de Jesus vai, e vai, e vai. E aí você começa a ficar em algumas situações bastante complicadas, como talvez você hoje esteja, como eu estou aqui agora, inclusive muito perigosa. E então você tem que tomar uma decisão. Ou você põe os seus 2 pés na barca do mundo, ou põe os 2 pés na barca de Jesus. E por pura misericórdia divina, eu pude tomar esta decisão. E sabe quem me ajudou? Sabe quem me ajudou? Quem me ajudou? Um amigo. Porque quem tem um amigo, tem um anjo. Foi um amigo. Ele se chama Hugo. Obrigado, Hugo, se você está me vendo. Hugo Eduardo. No nosso caminho de igreja, eu nessa dos 2 pés e as barcas cada vez mais se afastando, eu conheci Hugo Eduardo. Ele era um jovem como eu, cheio de vida, mas ao mesmo tempo ele era profundamente diferente de mim. Ele estava engajado na igreja como eu, mas ao mesmo tempo ele era profundamente diverso de mim. Ele era um dos raros jovens que naquele tempo participavam da renovação carismática católica em Fortaleza. Ele era um homem, um jovem de oração, um jovem de fé, um jovem que conhecia a palavra de Deus, um jovem amigo de Deus. E a minha amizade com Hugo, ele foi como aquele anjo que interviu na minha vida e que me levou a fazer uma experiência determinante e que me fez tomar uma decisão definitiva por Deus. Eu ainda me lembro. Eu, com uma vida dúbia como essa, a minha amizade com Deus estava muito comprometida. Muito comprometido. E por isso eu não sabia nem o que era direito rezar. Mas o Hugo me chamava a atenção pela oração, pela palavra de Deus, pelo amor aos sacramentos. Mas ao mesmo tempo eu tinha um pouco de resistência a ele, porque eu achava ele radical demais. Claro, com a vida ambígua que eu levava. E foi quando um dia nós estávamos no encontro, e nós estávamos juntos na igreja, e o Hugo rezando, na sua amizade com Deus. E o meu recorde de oração era 10 minutos. Depois de 10 minutos eu já não sabia mais nem o que falar, nem o que dizer a Deus. Depois de 10 minutos eu já começava a contar as telhas, contava os santos que tinha na igreja e tudo. Então, em um determinado momento, eu me levantei e disse: Hugo, é o seguinte, o que é que você tem que eu não tenho? Hugo disse: como, Moisés? Eu disse: você tem algo que eu não tenho. Ele disse: explica melhor, Moisés. Eu disse: Hugo, eu sou colega de Deus, porque eu vi Deus. Deus penetrou na minha vida, Deus tocou, Deus me fez experimentar o seu amor, mas eu não correspondi a esta amizade com Deus. Então eu sou colega de Deus, mas você é amigo de Deus. E eu quero ser também amigo de Deus. Então ele me disse: Moisés, você quer isso? Você quer isso mesmo para a sua vida? Eu disse: quero. Atenção, sem uma decidida decisão, não há amizade verdadeira e autêntica, nem com Deus, nem com nenhuma pessoa. Uma decidida decisão por Deus, como diz Santa Teresa d'Ávila, uma redundância, uma determinada determinação, uma decidida decisão. Se isso não houver,
não existe como construir amizade. E naquele dia, então, o Hugo me levou para diante do Santíssimo Sacramento, colocou suas mãos sobre mim, e eu não sabia nem o que era batismo no Espírito Santo, efusão no Espírito Santo, e ele em silêncio olhava para mim, e eu quero confessar para vocês, eu ficava com o olho fechado e o outro aberto, para ver o que ele estava fazendo, né? E ali ele pediu a experiência da efusão, da amizade com Deus. Quando terminou aquele momento de oração, não aconteceu nada, eu não esperava que acontecesse nada. Mas no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, o que não é costume para mim, eu despertei com a sede de Deus, com a sede da palavra de Deus, com a sede da presença de Deus que se fazia sentir, se fazia experimentar, do seu amor que me inundava. E eu fiquei aquela manhã inteira, de 6 horas da manhã até meio-dia, em intimidade com Deus, em oração, lendo a palavra de Deus. Quando passou os primeiros 15 minutos eu me assustei, quebrei meu recorde. Quando eu fiquei 4 horas sem conseguir parar, eu me assustei mais ainda. O que é que está acontecendo comigo? E ao meio-dia eu liguei para esse meu amigo e disse: Hugo, o que é que você fez comigo? E ele disse: o que foi que houve? Eu relatei, disse: Moisés, você foi batizado no Espírito Santo. Eu disse: ótimo, mas o que é isso? Porque eu não sei. Ele disse: vem que eu vou te explicar. E aí começou uma caminhada de amizade com Deus, uma caminhada de intimidade com Deus. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de dizer isso para você. Não, nós não seremos nunca homens, mulheres, jovens, se a nossa vida não estiver fundada em uma amizade profunda, real, íntima, verdadeira com Jesus Cristo, a realidade fundante, o essencial, o absoluto da nossa vida. E tudo mais não terá como ser construído se não for na rocha firme que é Ele. E só Ele é que é instrumento para nós sermos plenamente aquilo que nós somos. E mais, na nossa caminhada com Ele, Ele mesmo providenciará muitos e muitos instrumentos, verdadeiros amigos, que nos fará romper tudo aquilo que não diz respeito profundamente a Ele, para nos encaminhar verdadeiramente nele. Se vamos falar de amizade, se vamos falar de relacionamento humano, se vamos falar de humanidade, se vamos falar de vida, nós temos que falar em primeiro lugar de Deus, 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 porque sem Deus tudo isso não subsiste. Sem Deus o homem não é verdadeiramente homem. Sem Deus a amizade não é plenamente nem verdadeiramente amizade. Sem Deus não há liberdade, não há vida, não há plenitude de felicidade. Sem Deus, uma amizade, ela é não autêntica. Diz um grande santo, doutor em amizade, que há 3 tipos de amizades: a carnal, a mundana e a espiritual. A amizade espiritual é a amizade plena, verdadeira, porque é fundada na realidade absoluta, que é a do próprio Deus. E aí o Deus que é nosso amigo e nós que nos tornamos amigos de Deus, e é indispensável se tornar amigo de Deus para sermos verdadeiramente aquilo que somos. Eu fui caminhando na vida e aí eu encontrei um outro anjo que passou na minha vida e que foi determinante na minha história e na minha vida. E esse anjo deve ter passado na vida de muitos de vocês. Esse anjo se chama o servo de Deus, João Paulo II. E muitos de vocês conhecem essa história, mas vale a pena relatar. Quando eu tinha 20 anos, o meu arcebispo de Fortaleza, na época cardeal Lochaida, que foi arcebispo também aqui de Aparecida, chegou para mim e disse: Moisés, o Papa vem visitar Fortaleza. E ao visitar Fortaleza, eu queria que você, em nome dos jovens, desse um presente ao Papa.
E aí eu perguntei, mas o que eu posso dar de presente ao Papa? E ele respondeu, não sei, é você quem deve escolher o presente. Eu fiquei perplexo. O que eu, um jovem de 20 anos, poderia dar de presente ao Papa? E me coloquei em oração. E aí, mergulhando no fundo do meu coração, eu comecei a perceber que no meu coração existia uma inquietação muito grande, porque eu tinha recebido a pérola preciosa que era a amizade com Jesus Cristo. Essa amizade com Jesus Cristo tinha transformado a minha juventude, tinha feito a minha juventude cheia de plenitude, de vida, de felicidade. A amizade com Jesus Cristo na oração, a amizade com Jesus Cristo na palavra de Deus, a amizade com Jesus Cristo nos sacramentos, a amizade com Jesus Cristo na igreja, os amigos que Jesus Cristo tinha me dado, aqueles que compartilhavam comigo os mesmos sentimentos com Cristo. Tudo aquilo me fazia pleno, me fazia verdadeiramente feliz. E eu dizia, eu não posso reter de graça o que de graça eu recebi. E havia algo imperioso dentro de mim. Eu tenho que ir ao encontro. E eu andava nas ruas da minha cidade e via os jovens da minha cidade que tinham a minha idade. Eu me lembro bem de um fato que eu nunca vou me esquecer. Nessa minha angústia de olhar o rosto dos jovens da minha cidade e ver que eles eram jovens iguais a mim, mas que não tinham tido a graça que eu tive, por pura misericórdia de Deus. Me lembro um dia, eu vinha da faculdade no carro, me lembro a hora, era perto de meio-dia, me lembro a esquina de Fortaleza que o carro parou, e me lembro então, um jovem que passou naquela faixa branca. Enquanto aquele jovem passava, parecia que o tempo parava. Eu olhei para aquele jovem e toda aquela inquietação, aquele desejo de dar de graça a amizade mais preciosa da minha vida, que é Jesus Cristo, para ele se tornou um imperativo. Eu sempre tinha ouvido falar que era nosso dever evangelizar a humanidade, mas naquele dia a humanidade tinha um rosto. Era o rosto daquele jovem. E todo o meu ser dizia, eu sou devedor desse jovem, porque Cristo se tornou meu amigo. Ele abriu o coração dele para mim. Ele penetrou nas raízes mais profundas da minha vida. Ele resgatou a minha juventude ainda na adolescência. Ele me tirou do pecado e me tirou da morte. Ele me fez, me tornou e me chamou amigo. Já não te chamo mais de servo, mas de amigo, porque é o amigo dar a conhecer tudo o que traz no coração. E Ele deu-me a conhecer os segredos infinitos do seu coração, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido da felicidade, o verdadeiro sentido da liberdade. E olhando aquele jovem eu pensava, o que existe nesse coração, se não existem as aspirações que existiam no meu? O que aquele jovem busca, se não é a liberdade, se não é a plenitude de vida, e se não é a felicidade? Mas, talvez ele como eu, em que caminhos ele está buscando? Talvez em caminhos que levem à morte, que levem às prisões, que levem à infelicidade. E naquele minuto, que durou uma eternidade, eu disse, eu tenho que fazer algo para dar de graça o que de graça recebi. Quando Dom Aloísio disse, você é que vai escolher o seu presente para o Papa. Em oração veio a inspiração. O que posso dar para o Papa? Nada menos do que tudo que eu recebi. Nada menos do que a minha vida e toda a minha vida. Nada menos do que a minha vida e a minha juventude, para ir ao encontro de todos os jovens, de todos os homens,
de todas as mulheres, de onde quer que eles estejam, na situação que eles estiverem, para dar de graça o tesouro precioso, o amigo, o grande amigo, aquele que me faz pleno e feliz e que me capacita a me dar, a me doar, a me entregar, a amar e fazer os outros felizes. Eu decidi naquele dia de ofertar a minha vida e a minha juventude nas mãos do Papa, em favor da juventude, dos homens e das mulheres que estavam longe da amizade com Cristo e da igreja. É isso que provoca uma verdadeira amizade. A amizade de Cristo comigo provocou uma comunhão em vista do bem. E o Papa foi aquele anjo, aquele amigo. E hoje, então naquele dia, foi 9 de julho de 1980, parece hoje, e eu jamais vou esquecer. Naquela fila, eu ensaiei dizer muitas coisas para o Papa. O que foi que eu disse? O que foi que eu disse? Nada. Só fiz entregar a minha carta, onde eu consagrava a minha vida, e eu vi nos olhos dele os olhos do amigo. Porque os olhos do amigo, amigo, são transparentes e penetram a alma. Eu vi nos olhos dele os olhos de Pedro. Eu vi nos olhos dele os olhos de Cristo, que me acolhiam e que me abraçava, me abençoava e que me enviava para fazer mais e mais amigos para ele. Há duas coisas que jamais eu vou esquecer: o azul dos olhos de João Paulo II. Não tem azul igual, porque aquele azul refletia o infinito do abismo das misericórdias divinas que me acolhiam. E a sua mão que me abençoava, porque não tem outra mão igual, porque aquela mão é a mão do amigo, que me colocava como João sobre o seu peito, que confiava e acolhia tudo que eu trazia no meu coração, e que me enviava para semear, para fazer multiplicar os números de amigos de Jesus Cristo. Porque uma verdadeira amizade, ela nunca e jamais é fechada em si mesma. Uma verdadeira amizade é um amor que é aberto e que inunda o mundo inteiro. Meus queridos irmãos, eu queria dizer uma última coisa para vocês. Por favor, quanto tempo ainda tem? 5 minutos, dá tempo. Por favor, venham aqui rapidinho. Venham aqui. Quem tem entre 16 e 20 anos, venham aqui rápido. São 5 minutos. Posso vir para cá? Posso ir para cá? Posso descer? Venham. Entre 16 e 20. Venham. Sim, aqui. Calma. Devagar. Venham aqui, vem. Os outros não se sintam excluídos, ok? Estão unidos neles. Então, tenho 5 minutos que eu queria dizer uma coisa para vocês. Quem tem um amigo tem um. Quem tem um amigo tem um anjo. Feliz é aquele
que tem como amigo o anjo Jesus Cristo. Amizade é uma escolha. Ele nunca forçará vocês a serem verdadeiros amigos dele. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Ele, preste atenção, olha para mim. Ele os escolheu. Vocês estão aqui. Eu quero dizer uma coisa. Eu uso a minha voz, empresto a minha boca ao Papa Bento XVI. Não desperdicem a juventude de vocês. Vocês estão no momento mais belo e mais lindo da vida. Talvez não o mais pleno, porque é a maturidade, mas mais belo e mais lindo. Dá para ver os olhos de vocês que brilham. Alguns são tristes, mas em todos há uma sede de infinito. Eu quero dizer para vocês que vale verdadeiramente a pena escolher não é ter mais um, mas é se decidir escolher por Jesus Cristo e fazê-lo dele o anjo, o amigo. Isso, preste atenção, isso vai exigir de vocês renúncias. Isso vai exigir de vocês rupturas. Isso vai exigir de vocês uma opção nova. Mas eu quero dizer, eu tinha 16 anos quando eu me decidi, de forma decidida, por Jesus Cristo. E eu posso dizer para vocês agora, eu tenho 47 anos, faço uma conta, quantos anos? 16, 47, 31. É isso mesmo? Fazem 31 anos que ele é o meu amigo. Dediquei a ele os melhores momentos da minha juventude. Derramei os meus melhores perfumes para ele. E eu quero só dizer uma coisa para vocês. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Para me levar a Ele, Ele me deu muitos anjos e muitos amigos. E para levar aos outros, Ele me deu uma multidão de novos amigos e de novos anjos. Hoje eu convido você, decida-se. Não tenha medo de dar tudo, sem reserva, a Deus. E encerrou. E encerro somente com uma parábola, se me permite, Dunga, 2 minutos. Havia um homem, um mendigo que ficava na porta de uma cidade. E ele ficava ali mendigando. Um dia passou um príncipe e ele disse: opa, é hoje que eu vou receber os tesouros. E quando então o príncipe passou, ele colocou o seu saco e em vez do príncipe dar as moedas de ouro, o príncipe disse: o que é que tu tens para me dar? Ele ficou tonto, abriu o seu alforje e entre os grãos de arroz ele tirou um bem pequenininho e deu ao príncipe. Depois voltou para casa. E quando chegou em casa, sem entender o que aconteceu, quando abriu o seu alforje, viu que aquele pedaço de arroz que ele tinha dado se tinha transformado em uma pepita de ouro. E ele chorou amargamente,
por não ter tido a coragem de entregar o alforje inteiro. Hoje Jesus propõe a sua amizade para com vocês. Não tenham medo de entregar tudo a Ele, porque tudo o que vocês derem tornará-se belo, lindo, glorioso e maravilhoso. Quem encontrou um amigo, encontrou um... Deus abençoe vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Não sai daí não, não sai daí não. Quem está sentado, fica em pé, segura na mão do seu irmão aí. Nos unamos. Olha para quem está do seu lado, diga para ele: entrega a tua vida para Deus, meu irmão. Entrega a tua vida para Deus. É agora. É agora. Vamos cantar juntos? Como amigos? Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu. Quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender? Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Aperta a mão desse amigo e fala: vamos nos consagrar a Deus, vamos nos entregar a Ele. Se fizermos isso juntos, será mais fácil, ou pelo menos menos difícil. Quem é que vai me acolher? Vamos lá, vamos cantar. Quem é que vai me acolher quando? Na minha indecisão, se eu me perder pelo caminho, se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde e te dê sua paz. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Canta, solta a voz, solta, vai. Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Segura aí, continua. Não, continua com a mão. Continua com a mão do amigo aí. Nós estamos apenas começando o nosso encontro falando sobre essa amizade feita em Deus. É triste, muito triste, quando a gente liga a televisão no jornal e a gente vê jovens se unindo para espancar uma pessoa. Pessoal aí do fundo aí, dá um tempo aí, espera um pouco, a gente já vai falar com vocês. Calma aí, vamos pagar. O pessoal está chegando de fora do país, calma. É muito triste quando a gente liga a televisão e vê jovens como vocês, como Moisés chamou vocês aqui de 16 a 20 anos, 21 anos, 22, os mais um pouquinho jovens há mais tempo, mais tempo, mais tempo. Como é triste ver jovens se unindo, se juntando, porque isso não é união,
se juntando para fazer coisa errada. E como é um espetáculo para o mundo ver jovens se unindo para fazer coisa boa, como nós estamos nos unindo aqui agora, para consagrarmos a nossa vida para Deus. Fico olhando aqui o Diego, Ana Nery, todos os jovens que estão aqui, jovens se desgastando. Ai, Jesus, vem que tem, pode pedir mais. E entra 24 horas, 24 horas, 24 horas, vai, e está lá, se desgastando, entregando a vida para Deus. E aí? E você? Balança a mão do seu irmão aí. E essa força, e essa energia? Está aqui 3, Cadu, Diego, Ana Nery, Dunga Moisés, já há mais tempo. E você, nessa juventude aí? Deixa eu colocar um grilo na sua cabeça agora aí. E aí? Já pensou em entregar a sua vida para Deus? É para valer mesmo? Numa comunidade de vida, por exemplo, como Shalom, como Canção Nova, como Obra de Maria, Arca da Aliança, tantas outras comunidades. Você já pensou em dar um passo assim, ó, Jesus, aí vou eu, olho fechado, falar, me pega aí do outro lado, vai. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar. Eu tenho 43, me encontrei com Jesus com 18, cheguei aqui na Canção Nova com 26. É uma delícia entregar a vida todo dia, né? Todo dia, amanhece o dia, você fala para Jesus assim, vamos embora, vamos começar de novo. Você já pensou nisso? Eu acho que você tem 2 dias também para pensar nisso. Entregar a minha vida para o meu melhor amigo. Todos os outros amigos que tivermos, vamos ter muitos grandes amigos ao longo da vida, serão apenas demonstrações, pequenas demonstrações daquilo que pode ser a sua amizade com Jesus. O Padre Jonas ontem na missa, quem estava na missa ontem dizia assim, vocês estão olhando para um jovem de 70 anos saradão. Ele disse ontem na missa, essa juventude não acaba, não para, que nesses 2 dias isso fica aqui na tua cabeça assim, ó, tum, tum. Se você nunca pensou em consagrar a sua vida, entregar esse jeitão, esse jeitinho, esses anos longos que virão pela frente, se você nunca pensou, pode começar a pensar, porque eu tenho certeza absoluta que alguns de vocês estarão numa comunidade como Canção Nova, como Shalom, como tantas outras comunidades, e um dia a gente vai estar na mesma casa de missão, um olhando para o outro, e você vai dizer para nós assim, eu estava lá, e quando você falou aquele negócio me arrupiou tudo, e eu voltei para casa pensando naquilo, porque nesse momento Deus já está plantando no coração de muitos de vocês. Diga para a pessoa que está do seu lado, vai encarar? Vai encarar? Amigos para sempre, bons amigos que nasceram pela fé. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Mais forte, amigos. Amigos para sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos para sempre amigos, sim. Balança a mão do seu irmão, diga para ele, para sempre amigos, sim. Levanta a mão do irmão, põe o irmão na ponta do pé, na ponta do pé. Para sempre amigos, sim.
Se Deus quiser. E Ele quer. E Ele quer. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.